Sejam bem-vindos ao Vortex, o nosso podcast que busca compreender a diversidade na educação. Eu sou Henrique Bauer. E eu sou a Júlia Haas. E o terceiro episódio é sobre um paralelo do campo à cidade. Então, vamos às apresentações? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Bruno Gabi Moreira. Eu venho aqui de Vale do Sol, do interior, no caso na zona rural, então de Vale do Sol. Sou estudante de Publicidade e Propaganda, atualmente no primeiro semestre na Universidade de Santa Cruz do Sul. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Tamini Santos Saul, eu sou licenciada em Ciências Biológicas, especialista em Educação do Campo e Agroecologia, mestre em Educação Ciências e atualmente curso o terceiro semestre do doutorado em Educação na Universidade Federal de Santa Maria. Eu venho do interior, de uma cidade chamada de Jaguari, interior do Rio Grande do Sul, e eu nasci lá, me criei nessa cidade e atualmente resido em Santa Maria, então, para cursar o doutorado, e também, porque eu atuo na Escola Marista Santa Marta, uma unidade social da Rede Marista de Ensino, já há 5 anos, atualmente, atuando então na coordenação pedagógica. Bom, eu me chamo Ângela Felipe, eu sou professora da Universidade de Santa Cruz do Sul já há 20 anos, dou aulas na graduação em Comunicação Social, nos diferentes cursos, e também sou professora do mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional, e mais recentemente também comecei a trabalhar no mestrado e doutorado em Letras. Eu também sou de uma cidade pequena, menor que Jaguari, se chama Faxinal do Soturno, uma cidade com características rurais muito presentes, não só pela sua proximidade com o campo, pelo fato de ser pequena e ser relacionada muito proximamente com a agricultura familiar, mas também porque ela se formou a partir de uma certa migração campo-cidade, E na universidade eu trabalho com diferentes temáticas, entre elas a temática do rural, observando muito a comunicação e as relações, então, comunicacionais, digamos, no campo ou na relação campo-cidade, Nos últimos tempos estamos trabalhando com um conceito que é relativamente novo para nós, ou pelo menos nós estamos incorporando aqui na Unisc, que é o de rurbanidade, que justamente trata dessa, digamos assim, de uma forma simplificada, do que a cidade tem no campo e o campo tem da cidade, essas interfaces, essas presenças, digamos, dos dois espaços. Também tem um trabalho de extensão junto a uma ONG que trabalha com agroecologia, chamada CAPA, que é uma ONG que tem uma presença aí de 40 anos no sul do Brasil, e aqui em Santa Cruz quase que todo esse tempo. Nós temos um trabalho de comunicação para auxiliar na divulgação das atividades da ONG, da causa da agroecologia, E a minha formação é toda em comunicação social, tenho graduação em jornalismo, depois fiz mestrado e doutorado em comunicação, e fiz um pós-doutorado também em comunicação e cultura. Qual a maior diferença entre educação na zona mais rural em relação a uma área mais urbana? Eu penso que existe muitas diferenças, assim, Mas eu acho que isso que a professora Ângela traz, talvez ela tenha mais propriedade para falar sobre o tema, de que a gente tem nas cidades do interior, eu falo de Jaguari, mas a própria educação do campo, que é uma modalidade de ensino, ela acaba acontecendo naquilo que é chamado de zona urbana, porque tem muitas escolas urbanas que deveriam ser consideradas como escolas rurais, porque o seu público é todo rural, Então, quando a professora Ângela falava da questão da agricultura familiar, eu acho que eu trago isso muito de criança, de que a gente conhece as plantações, a gente sabe que o leite vem da vaca, a gente tem muitas vivências que são do meio rural, mesmo quando a gente está, na zona urbana dessas cidades.
já tem uma diferença bem maior quando eu percebo de Jaguari para Santa Maria, porque por mais que Santa Maria também seja considerada uma cidade de interior, né, é muito maior. E aí a gente vê uma diversidade muito maior de pessoas, em especial na universidade, né? Pessoas que se vestem diferente, que são de jeitos diferentes, que têm gostos diferentes. E isso, às vezes, é bastante desafiador no começo, porque é novo, porque a gente não está acostumado. Então, assim, eu trago isso, tomara que não gere nenhuma má interpretação em ninguém, mas no sentido de dizer que quando a gente está numa cidade de interior, numa cidade pequena, a gente é acostumado a ver as coisas serem muito parecidas. E depois que a gente sai, que a gente vem para uma cidade maior, a gente começa a ver a diversidade realmente, né? E o quanto isso é bonito, e o quanto isso é bacana e nos faz, assim, ampliar muito o olhar e a mente. Complementando isso que a Tamini falou, aqui onde eu moro também, desde o início, fazendo fundamental, geralmente tu tem contato com as mesmas pessoas, contato com os mesmos professores. É um meio que ele é bem fechado, né, de início, até tu ter contato ou tu sair para trabalhar, sair para estudar. E também, no meu caso, na minha experiência, eu tive contato muitas vezes. A escola ela tinha projetos, tinha horta da escola, então eram coisas que tu já aprendia para poder utilizar em casa, ou seja, já era uma coisa mais feita para o interior, uma matéria ou o teu estilo de vida para o interior. E depois, com o ensino médio, a gente foi saindo, tendo outras vivências, vendo que não era só aquilo, que tu poderia atuar em outras áreas, mesmo estando no interior, mesmo morando para fora, que tu poderia atuar, por exemplo, na área de comunicação, que é o que, no caso, a área da maioria de vocês. Tu pode ter essa vivência, tu pode sair dali, tu pode transmitir o teu conhecimento, no caso, principalmente nessa parte mais agrícola também. Eu tenho uma trajetória parecida com o Bruno e com a Tamini, de certa forma, né? Uma cidade pequena, como a que eu nasci, cresci, e a minha cidade está localizada numa região, uma pequena região, digamos assim, uma micro-região, com 7, 8 municípios do mesmo porte, né? Então, o nosso entorno, muito próximos de Santa Maria, inclusive, Santa Maria era o nosso centro regional para alguns serviços e tal, ainda é, né? Mas, ao mesmo tempo, a realidade do meu município e dos municípios ao redor era muito próxima, né? E essa presença do rural, da cultura rural, né? Sobretudo, não só das práticas, mas também de uma visão de mundo muito próxima, ou muito relacionada à visão de mundo do campo mesmo, né? De conhecer, então, de onde vem o alimento, de conhecer as práticas, de respeitar o trabalho do campo, de compreender a lógica do clima, das estações, né, dessa relação mais íntima com a natureza, digamos assim. Isso tudo foi alguma coisa que fez parte, né, da minha formação. E na relação com uma educação mais formal, aí a gente, provocando aqui um outro olhar, né, pelo menos o ensino mais tradicional, ele faz pouco diálogo com esse entorno, mesmo estando posicionado numa cidade pequena ou mesmo uma escola rural, né? Há um currículo geralmente único de fundamental e médio. Esse currículo quase que não faz esse diálogo com esse entorno, né? E a gente tem aí uma série de problemas por causa disso, né? A gente estuda, né, do ponto de vista comunicacional, que foi se criando ao longo do tempo, um conjunto de estereótipos também sobre o rural, né? Porque aquilo que chega, inclusive da escola, muitas vezes não valoriza, não leva em conta, até no processo de aprendizagem, com exceção, claro, de algumas escolas que têm uma outra entrada, com as próprias escolas agrícolas, né, que se preocupam, inclusive algumas que têm uma metodologia que, enfim, né, faz um outro caminho com esse estudante que privilegia a sua condição de estar no rural, né? E, sob o ponto de vista da universidade, a gente também tem algumas dificuldades nesse sentido, né? Tirando os cursos que são voltados para
agropecuária, que são de formação, né, para o trabalho com agropecuária. Os demais, eles são também curricularmente muito voltados para o ambiente urbano. O nosso de comunicação, né, nós temos, por exemplo, assim, não temos cadeiras específicas que trabalham o conteúdo desse universo rural, né? E aí a gente até pode explorar um pouquinho melhor isso ao longo da nossa conversa, porque tem vários fatores que envolvem isso, né? Que envolvem, desculpe, que também causam uma certa consequência, né, na formação dos nossos estudantes. Como a prof. Ângela tinha comentado, muitas vezes, que nem eu entrei agora na Unisc, né, não faz muito tempo, então eu vi que as matérias elas estão começando a tentar inserir, que foi o caso de uma matéria que eu tive esse ano, estratégias de publicidade, fundamentos de publicidade. O professor ele está fazendo alguns projetos com algumas empresas que elas estão montando a sua marca através da Emater, e também essa parceria entre eles. E nesse contexto, eu vi que muitos colegas meus que não tinham esse contato com esse meio mais rural, eles acabaram tendo que fazer uma pesquisa sobre isso, procurar saber mais. Então, muitas vezes até perguntavam algumas coisas que eles não sabiam. Então, foi um contato que eles tiveram através da universidade. Então, por isso que eu acredito que o currículo, né, ele está se modificando aos pouquinhos, mas que futuramente vai ter uma integração um pouco maior nesse sentido. Eu ia fazer uma fala puxando um gancho com o que a prof. Ângela trouxe antes, né? Embora acho que esse aspecto do currículo ele seja também bem interessante da gente discutir. Mas o que a prof. Ângela colocou antes, né, do campo, eu penso também que existe uma desvalorização, né, do que é do campo, né, do que é do colono, da colona, né, como era chamado. Eu lembro, assim, que na minha infância, os meus avós, né, viviam de agricultura familiar, e existia na escola, assim, até um certo preconceito, assim, né, porque muitas crianças, muitos adolescentes, inclusive eu, tinha uma família que morava no interior, que produzia seu próprio alimento, e aí isso virava o que hoje é chamado de bullying, e que antigamente a gente não tinha toda essa dimensão, né? Depois de passado um tempo também, a gente agora estuda, né? Tanto que eu acabei fazendo a especialização em educação do campo e agroecologia, e ela foi fundamental, assim, para eu descobrir o que eu queria pesquisar, né? Porque como freiriana, eu já vinha muito com essa pesquisa que olhava para o currículo, e esse currículo em conexão, né, contextualizado com a realidade do educando. Mas também olhar, né, para o campo, assim. Aí no mestrado eu acabo, então, pesquisando, né, sobre a educação do campo, sobre as licenciaturas em educação do campo, que também é uma política que já caiu por água, né, nesses últimos anos, assim, em que a gente teve mudanças no governo. Mas eu acho, assim, que essa desvalorização, né, ela ainda é muito grande, e isso é muito complexo, né, da gente discutir, assim, porque tem muita gente que pesquisa nessa área, e que tem, né, mais propriedade, assim, para falar. Mas eu vejo que esse nosso avanço de estar olhando para isso, né, de vocês da comunicação terem aberto um espaço da diversidade para a gente falar sobre isso, é bem bacana. Eu só também pegando a fala do Bruno ali, Bruno, assim, ó, os nossos currículos escolares de uma formação, por exemplo, de comunicação social, eles já tiveram disciplinas como comunicação rural, economia rural voltada para comunicação, sociologia rural, isso coisa de 2, 3 décadas atrás. E aos poucos esse conteúdo foi desaparecendo da formação, ela foi ficando mais tecnológica, e nessa linha de quais são as relações que se estabelece com uma imagem em torno da cidade, uma imagem em torno do campo,
a ideia de tecnologia parece sempre se remeter ao urbano. E tem um conjunto de significados ali que estão associados. Por exemplo, a tecnologia, a modernidade, o desenvolvimento, né? O que há de mais avançado, tudo isso, né? Culturalmente é associado ao urbano e o rural fica com o seu oposto, né? Então, essas questões, elas de alguma forma foram incidindo nos próprios currículos dos cursos, como, por exemplo, o nosso, ou os nossos, né? Porque quando a gente fala aqui em comunicação, nós estamos falando em 4, 5 ou 6 profissões que são próximas, mas são diferentes, né? São distintas. A ponto de hoje, nós não temos cadeiras específicas. Claro que o fato de não ter disciplinas específicas trabalhando comunicação rural não significa que os conteúdos não possam ser trabalhados por dentro das disciplinas, como o Bruno está dando exemplo ali, né? A gente pode trabalhar e a gente tem procurado trabalhar alguns professores que têm alguma relação mais próxima com o tema, de modo que os nossos estudantes, boa parte deles oriundos das cidades, conheçam um pouco mais esse universo rural e possam valorizá-lo na medida em que forem depois, como profissionais, ter uma atuação, né? Imagina um publicitário que não conhece o rural brasileiro, como é que ele vai significar esse rural depois de uma campanha publicitária, né? Um jornalista que não conhece o rural, né? Como é que ele vai trabalhar com pautas, né? Corremos o risco dele trabalhar equivocadamente, ou dele ter um esforço muito grande depois, ou ele simplesmente não considerar o rural como pauta, o que é pior ainda, né? Porque gera uma invisibilidade. Então, a formação, eu tomo sempre o caso de comunicação, porque é o caso que eu tenho, digamos assim, mais proximidade, mas nós podemos estender para cursos da área da educação, engenharia, medicina, saúde como um todo, né? Quer dizer, se nós não olharmos para o conjunto de aspectos que envolve esse espaço tão rico e tão diverso também, que é o rural, né? O rural tem algumas homogeneidades em alguns lugares, por conta de uma vida mais, digamos, concentrada naquele espaço, de pessoas mais próximas, mas ele, no conjunto, numa visão maior, como, por exemplo, o rural brasileiro, é extremamente diverso entre si. Tanto é que a gente fala em ruralidades, né? A gente nem fala num rural mais, a gente fala em ruralidades. Então, por isso, né, é muito importante que na formação superior, inclusive, a gente privilegie esse olhar, né? E passe a trabalhar esses temas, né, para que os nossos profissionais sejam sensíveis também ao rural, né? Como a gente tem dificuldades, às vezes, de ter, por exemplo, profissionais da saúde que trabalhem em municípios muito pequenos, né? Claro que tem uma série de outros fatores, né? Ou mesmo em áreas rurais, né? Porque às vezes não há né? Não há uma sedução por esse lugar como há uma sedução pela cidade, né? Então isso tudo passa também pela formação, pelo conhecimento desse espaço. Levando em consideração que todos vocês falaram que saíram de cidades interioranas ou menores, quais as dificuldades dessa migração para cidades maiores, como, por exemplo, para ir trabalhar, para estudar? Quais as maiores dificuldades que vocês já passaram nesse sentido? Vou começar, então. Assim, para mim, que já estou há muito tempo fora da minha cidade natal, fica um pouco esquecido isso na memória, né? Mas, recuperando o que a Tamini falou, eu acredito que a gente teve algumas situações muito parecidas, assim, né? Alguns constrangimentos, às vezes constrangimentos que a gente mesmo se colocava, achando que não estava, né, adequado àquele ambiente do urbano, né? Principalmente quando se vai para uma universidade, né? E por conta, eu acho, né, de uma série de sentidos que vem sendo construídos ao longo de mais de 50 anos, eu diria, até mais, sobre o rural, né? Que são esses sentidos do atraso, né, do lugar do passado, né, e em que o que há de bom, digamos assim, está na cidade, né? Embora haja controvérsias e também haja outros sentidos disputando espaço com esses, né, de que o rural é um lugar que tem qualidade de vida, saúde, descanso, que agora na pandemia, inclusive, tem sido buscado, né, pelas pessoas para fugir, né, de um confinamento dentro dos seus apartamentos ou casas, né. O rural ele carrega, né, em países como o nosso, esse significado, e isso gera
conjunto de coisas, né, em relação às pessoas que não são do rural e em relação às pessoas que têm essa vivência rural e têm que enfrentar uma vida, digamos, na cidade. Né? Mas, assim, no meu caso, isso é uma questão que foi, de alguma forma, bem resolvida ao longo dos anos, né? Mas foi sendo resolvida aos poucos, foi compreendendo tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, né? E que os demais também estão colocando. À medida que a gente vai entendendo isso, que a gente vai refletindo, a gente vai desmistificando algumas coisas. E aí vai dissipando algumas nuvens, digamos assim, que tornam essa passagem, né, ou essa relação com o urbano mais difícil, digamos assim, tornando ela menos difícil, né? No meu caso, vão fazer 6 anos, né, que eu me mudei de Jaguari para Santa Maria. E parece que essas lembranças já tinham ficado também esquecidas, assim, na memória, como a prof. Ângela falou. Mas aqui, resgatando e ouvindo a professora, eu penso que eu tive mais dificuldades quando eu era criança e adolescente e ia estudar na cidade, né? Embora eu fosse do interior, morasse no interior. E quando eu saí de Jaguari e ainda criança e fui morar em Santiago também, e daí estudar lá, morar e estudar no urbano, né? Porque a gente parece que tinha a gente teve que passar por essas desmistificações, né? E que hoje parece que era uma coisa que não tinha tanto significado, mas que na época tinha muito, assim. Essa coisa de se sentir menos porque você é do meio rural. Eu acho que talvez eu nunca tenha falado sobre isso, talvez seja a primeira vez, de se sentir menos porque você é do meio rural. Se os colegas combinavam de fazer um trabalho ou de ir na casa de alguém, como as condições também na época, né, não eram tão favoráveis, tu não tinha como ir porque tu dependia do transporte público, né, para ir do rural para o urbano. Eu tô falando isso, gente, de quando eu estava cursando primeira série do fundamental, anos iniciais, né, então primeira, segunda, terceira série, assim. Quando um colega queria ir para tua casa no meio rural, isso era muito bacana, né, então eu sei que isso não é uma dificuldade, mas assim, em contraponto, né. Então, acho que é essas coisas, assim, né? Eu passei muita dificuldade em dias de chuva, assim, eu me lembro como, se eu fechar o olho, acho que parece que eu vou estar vivendo essa cena de ir até o local onde passava o transporte, porque a gente tinha, o transporte na época era feito por Kombi, e quando a Kombi não estragava e a gente acabava indo de caminhonete para a escola, que era o veículo do motorista da prefeitura. Ele tinha uma caminhonete, então ele, se não estava chovendo, ele ia e nós íamos em cima da caçamba para a escola. Eu me lembro que isso era bem legal na época da infância, mas gerava constrangimentos ao chegar na escola. E nos dias de chuva que eu ia falar, eu passei por muita dificuldade, talvez eu nem tanto, mas o meu pai, porque eu tinha que atravessar um campo, depois a cerca e depois caminhar na estrada até onde passava a Kombi. Então, quando chovia, primeiro que o meu pai tinha um carro, mas ele não podia sair com o carro porque patinava no campo. Então, ele não podia, no dia de chuva, resolver me levar de carro também. E aí, ele me colocava nas costas dele, eu ia de bota de borracha. Mesmo assim, chegava na escola, às vezes, com o uniforme embarrado, né, ou com a bota ali para volta, e isso gerava constrangimentos, eu acho, porque quando a gente é criança, a gente não tem muita noção, né, da dimensão dessas coisas todas, assim. E, então, isso são coisas, assim, que me marcam muito. Depois, eu acho que de Jaguari para Santa Maria, já adulta, já formada, as dificuldades, elas eram mais no cunho, assim, dos costumes mesmo, né? Porque é uma cidade de interior, se tu sai à noite, mesmo que seja de madrugada para uma festa, tu não tem medos, né? Porque tu sabe que ou o teu pai ou tua mãe vai te buscar, ou se tu liga, um amigo vai te buscar, tu conhece todo mundo. Não tinha, né, na época, tanta violência, drogas e outras coisas.
E quando tu vem para a cidade, eu lembro que eu andava muito com a bolsa na frente, assim, na minha frente, transpassada em mim, de medo de ser assaltada. Isso nunca aconteceu, graças a Deus, até hoje. Mas, assim, são medos e são costumes que eu acho que no dia a dia, mesmo sendo pequenos, eles acabam sendo dificuldades que a gente precisa superar para poder avançar, para poder seguir os nossos estudos, para poder conquistar os nossos objetivos, né, e tudo mais. Então, acho que isso foi o que me surgiu, assim, a partir da problematização que a Júlia fez. Deste questionamento que a Júlia comentou também, eu percebo que uma das dificuldades principais, assim, que eu enfrento até atualmente, seria mais o deslocamento mesmo, porque como é uma cidade que ela fica entre outros municípios, e a nossa referência, no caso, seria Santa Cruz, onde eu trabalho, estudo. Então, esse transporte ele tem que passar por no caso, outra cidade, outro município, até chegar em Santa Cruz. É um tempo que, querendo ou não, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E da questão cultural também, eu percebo que quando tu chega, por exemplo, na cidade ou em um meio, sendo a cidade, sim, tu vai conversar com uma pessoa, muitas vezes os assuntos são diferentes. Eu percebo que hoje em dia não tanto, porque a gente tem agora meios de comunicação, redes sociais, mas antes, quando não era tão presente, tu via que não digo mentalidade, mas eu digo o assunto, as discussões em geral eram diferentes. Não era uma integração como é hoje. Uma pessoa, ela entra numa rede social, ela tem a mesma informação de uma pessoa da cidade. Isso foi também caindo por terra, como dizem, pois agora a gente tem a informação também. E o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas da cidade, no caso do meio urbano, ainda tem essa visão de a pessoa do interior, ela é menos no caso, mais desinformada, não tem acesso à internet, o que, no caso, numa pesquisa que a gente acabou fazendo com alguns entrevistados, a gente viu que isso estava um pouco presente ainda, na opinião deles, das pessoas serem um pouco menos desenvolvidas no interior. E aí a gente foi vendo como é diferente esse olhar, essa visão de uma pessoa que está no interior e a pessoa que está na cidade também. Mas essas são as principais dificuldades. A questão ali, como a Tamini comentou, de se sujar indo para o local de trabalho, indo para a cidade também é bem comum, que aqui também é meio estrada de chão, então acontece bastante, então a gente já vai preparado. Hoje em dia já não é um constrangimento tão grande, porque tu já está preparado para aquilo, tu já sabe como fazer quando chegar no serviço, enfim, já é bem mais tranquilo. É mais, então, para mim, seria a questão do transporte mesmo. Quais os pontos altos e baixos da educação relacionado à diversidade na área rural e urbana? Henrique, então, pois é, essa pergunta a gente pode pensar em várias frentes, né? Se a gente for trabalhar, eu acho, diversidade como um todo, assim, de uma forma mais ampla, eu penso, ou me parece, que nos últimos anos os últimos anos que eu digo 5, 10 anos por aí, a gente incorporou várias temáticas, né, que nós não trabalhávamos na educação, pelo menos não diretamente, né? Questões como gênero, como etnia, né, como problemáticas sociais envolvendo essa questão, né, mesmo na universidade, são questões que a gente precisa hoje enfrentar, né? Embora também estejamos num momento muito difícil, assim, que nem toda a sociedade tem a compreensão de que a gente precisa tratar esses temas no âmbito escolar. Se a gente estiver falando aqui em termos de diversidade, no aspecto de tratar esse universo rural, né, na formação, tanto fundamental, média como superior, eu acho que ainda está aquém do que a gente poderia fazer, pensando aqui na educação superior como conversávamos antes, né? Em termos de universidade, a gente tem muitas vezes privilegia uma formação mais técnica e às vezes também uma formação mais humanística, porém, né, não chega a fazer o enfrentamento dessa discussão de rural-urbano ou de tomar os problemas e as características
da nossa sociedade e olhar para elas observando um comportamento rural ou uma incidência de coisas no rural e outra no urbano, né? Muitas vezes a gente trabalha de uma forma homogênea e esse homogêneo tende a olhar mais pro urbano, né? Por exemplo, se nós formos trabalhar a problemática da violência, a gente vai sempre associar como se esse fosse um problema só da cidade, das grandes cidades, né? E, no entanto, ele acontece de uma forma talvez diferente, menor, enfim, né? Mas também no espaço rural, que às vezes, inclusive, é mais até desassistido de segurança pública. E assim por diante. Então, não sei se a nossa educação ela consegue tomar os temas, né? E fazer o corte ou olhar a partir desses dois espaços. E, por outro lado, aqui também, me parece que tem a ver com essa discussão da diversidade, é a gente poder olhar, que é isso que eu tenho estudado agora a partir desse último ano, aqui numa pesquisa que a gente está junto com colegas da Argentina, da Universidade de Rio Quarto, é esse fenômeno da urbanidade, né? O que seria essa urbanidade? É a gente poder ver aquilo que tradicionalmente seria, né, do campo, presente nas cidades, e aquilo que seria tradicionalmente associado à cidade presente no campo, né? Que nada mais, nada menos é do que um resultado dos próprios deslocamentos da população, né? Isso que aconteceu conosco aqui, comigo, com a Tamini, está acontecendo com o Bruno, né? A gente se mudou de um lugar mais rural para um lugar mais urbano, ou a gente está nesse trânsito, que é o caso do Bruno, né? E esses deslocamentos populacionais, digamos assim, eles também geram deslocamentos culturais. E a gente traz para a cidade, ou leva para o campo, formas de viver, de pensar, de agir, né? Que são dos nossos espaços originais, né? E aí a gente também provoca, muitas vezes, agora voltando para a educação, né? A gente provoca onde a gente está estudando, ou a gente está incidindo como professor, a gente provoca essas reflexões. Então, por exemplo, imagino que o Bruno tenha uma ação bem efetiva nesse trabalho, na disciplina em que vocês pensam as marcas para as agroindústrias, né, Bruno? Assim como eu, como professora, procuro trabalhar nas minhas disciplinas, em projeto de extensão, em projeto de pesquisa, e esses projetos de pesquisa e extensão, eles sempre têm muitos alunos que são bolsistas e atuam neles, né? E procuro trabalhar nesses projetos a discussão do rural, né? Então, a gente traz aí essa questão da diversidade em campo, cidade, e cidade interna ao campo também, né? Para dentro da sala de aula e para dentro das discussões. Pensar os aspectos positivos e negativos em relação a essa diversidade da ruralidade, vem algumas coisas assim, né, que ficam na cabeça da gente, mas eu acho que isso está diretamente ligado ao que o Bruno falou antes em relação, e a Prof. Ângela também, em relação ao currículo, né? Porque todas essas questões, né, de diversidade, elas precisam estar no currículo, né? Eu sempre falo que uma coisa, por exemplo, é a gente pensar que todo mundo na Semana do Meio Ambiente trabalha sobre meio ambiente. Mas de quem que a escola espera que seja trabalhado sobre o meio ambiente? Do professor de ciências naturais ou de biologia. E quando parece que isso não está, né, historicamente construído no currículo, fica uma dúvida de se é necessário ou se não é, ou até na própria fala, né, nossa, que a gente fica pensando, por eu ter um histórico, uma realidade, por eu viver no campo, então eu vou falar sobre isso. Mas as outras pessoas também precisam saber, né? Então acho que isso é um ponto negativo, assim, de muitas vezes a gente não ter um currículo bem estruturado que traga essas diversidades como algo que precisa ser trabalhado por todos os envolvidos, né? Na escola, por exemplo, quando eu atuava ainda como professora de ciências naturais no Fundamental 2, eu lembro que ia haver o CIFEDOC, né, aqui na Universidade de Santa Maria, que é o Seminário de Educação do Campo,
E eu comentei que eu não tinha nenhuma pesquisa assim para mandar um trabalho, um artigo naquele momento, e que eu ia fazer um relato de experiência sobre ter trabalhado a educação do campo em uma escola urbana. E na época eu lembro que eu fui questionada por uma professora que isso não era um tema legal, não ia gerar discussão, contribuição, porque onde já se viu a gente trabalhar sobre educação do campo, que acontece nas escolas rurais, né? E isso no entendimento dela, né? E não tinha a ver. E aí eu bati nessa tecla de que não é só porque a gente está falando de educação do campo, é que eu preciso tratar sobre educação do campo em escolas rurais, no âmbito rural, ou em cursos de graduação e pós-graduação que sejam sobre o tema. E aí eu e algumas colegas escrevemos um trabalho a partir de uma atividade interdisciplinar entre ciências, ciências, história, filosofia e língua portuguesa, que a gente havia feito numa escola urbana, então, sobre educação do campo. E isso estava dentro do 9º ano nos conteúdos nucleares do componente, né, que eu trabalhava, e eram conteúdos. Então, assim, foi muito bacana as discussões que isso trouxe no seminário, porque a gente falou que a gente precisa discutir isso, que esses estudantes, eles precisam entender de onde vem o alimento, como que é produzido, quem é que produziu, valorizar, né, entender que existem órgãos, políticas públicas que estão relacionadas a isso tudo. Então, claro que isso veio muito da experiência que eu tinha com o campo, né, da minha formação, porque eu fiz uma especialização em educação do campo, mas também, né, a partir do momento que tu olha para o currículo da tua escola e tu consegue enxergar a conexão. E aí vocês podem pensar que isso vai um pouco ao contrário do que eu disse no início, mas não. Eu acho que esses temas, eles deveriam estar não, assim, explícitos ou sim, mas eles deveriam estar em pauta na discussão de currículo, que muitas vezes nós, enquanto corpo docentes das instituições que a gente trabalha na educação, a gente nem tem oportunidade de dialogar, de conversar sobre o currículo, né? Cada um pega a sua grade de conteúdos, né? E implementa e trabalha, muitas vezes numa perspectiva individualista, tradicional, e não tem esse espaço, né, para trabalhos mais contextualizados e mais amplos, interdisciplinares. Só para fazer uma fala, pegando o gancho da Tamini, assim, a minha outra experiência na universidade é no mestrado e doutorado em desenvolvimento regional. Então, no desenvolvimento regional, nós temos uma linha, uma frente, né, de estudos muito voltada ao rural e outra muito voltada aos estudos urbanos, é uma característica dessa área do conhecimento. Mas, então, os nossos estudantes que ingressam para fazer mestrado e doutorado, independente do tema que eles vêm trabalhar e o que eles vêm se localizar, eles obrigatoriamente têm, né, no seu currículo, que fazer disciplinas que são relacionadas a desenvolvimento urbano, desenvolvimento rural e desenvolvimento como um todo, né, territorial, como a gente também utiliza. Então, eles acabam se apropriando. Então, fechando com o que a Tamini diz, é importante também que isso esteja muito definido no currículo, não como uma coisa isolada, né, uma comemoração de uma data que cabe a um único professor, mas que ele esteja tanto presente explicitamente no currículo, como também por dentro das próprias disciplinas, que ele faça parte dos conteúdos, mesmo que não sejam disciplinas específicas, né? Por exemplo, no caso de uma graduação em comunicação, a disciplina de comunicação rural, né? Ela é importante, então teria que ter, né? E ao mesmo tempo, dentro das outras, cada discussão, cada temática, cada proposição, não esquecer do espaço rural. Bom, como antes haviam comentado também,
estamos, então, fazendo um projeto em algumas outras disciplinas que eu percebo essa ruralidade que a Prof. Ângela ela comentou antes, em que, juntamente eu e alguns outros colegas que moramos no interior, a gente teve essa ideia, então, de fazer um complemento, pegar e fugir um pouco da temática da diversidade focada nos assuntos atuais, nos assuntos que dizem respeito à homofobia, entre outros aspectos de gênero também, que no caso foi a grande questão que teve nos nossos trabalhos, e a gente se juntou no caso e pegou esse tema da diversidade do campo e a cidade, no caso foi o nome que a gente deu, e esse projeto então ele buscou mostrar então como é a diferença e como os dois se complementam, que é bem o que a Prof, no caso, estuda ali também na área dela. Da questão da educação, eu acredito que no meu ensino fundamental, ela era uma educação mais fechada, no caso a diversidade como um geral, em que naquela época falar sobre alguns temas que hoje em dia já são tão presentes nas escolas era bem complexo, bem complicado. No ensino médio, eu já percebi também os professores que eram vindos de fora, que eram vindos da cidade, também traziam essa outra cultura, esse outro olhar. Então, nos entregavam também essa parte mais da diversidade geral, em que tu poderia ter outra visão, poderia ter esse ingresso a outras realidades. Então, foi bem perceptível no ensino médio. E após, então, essa integração, no caso minha, do interior para a cidade, então ficou super exposto essa realidade. Eu comecei a viver ela, né, no caso, e também ter as experiências com a universidade. Foi essa percepção de diferenciação que eu tive, então, dos pontos positivos e negativos entre essa educação. Como estudantes e professores, já presenciaram algum ato de preconceito? Então, não presencialmente, mas em redes sociais, por estar muito atuante, por exemplo, em Twitter e nessas causas, então já presenciei também bastante casos de homofobia, no caso, principalmente por comentários, ou também em muitos portais online, onde as pessoas, geralmente, no caso, como vou falar, elas, por ser anonimamente, elas entregam muito mais esse ódio interior que elas têm. E da questão da cidade, já presenciei também comentários, tipo, a pessoa, ela foi pra cidade num vestida mais simples, ou jeito de caminhar, então as pessoas geralmente fazem algum comentário, ou muitas vezes até o tratamento que ela teria em algum ambiente comercial, muitas vezes pode ser diferente devido a essa forma como ela está vestida. É uma coisa que eu já percebi em alguns lugares. Eu acho que a forma de estar vestido, como o Bruno falou, talvez tenha sido assim o que mais me lembra assim a infância, né, de quando eu estava no meio rural, assim, porque por ser de uma família humilde também, por vestir uniforme, por muitas vezes usar até tênis masculino, né? Então havia um pouco disso, assim, de olhares, né? Não sei se nem comentários, assim, mas de olhares, até por essa coisa machista que hoje dá para se entender, mas de que menino se veste de um jeito e menina se veste de outro. Então, né, eu me vestia mais semelhante ao que diziam ser forma de menino, né, por estar de uniforme, tênis de jogar futebol, por estar sempre jogando futebol. Então, acho que isso é uma das coisas que me lembra, assim. Não diretamente comigo, mas me feria, eu ouvi colegas, né, de escola chamando pessoas que moravam no interior de colono ou colona. E eu já não morava mais no interior, mas aquilo me incomodava, embora eu não me expressasse, né, na época, mas eu me sentia muito mal, assim,
no sentido de ver os outros fazendo isso com outras pessoas, né? Naquela mesma lógica que a gente conversou, acho que no início da conversa, de que desvalorizando como se por tu ser da cidade, tu ser do meio urbano, fosse te tornar uma pessoa melhor do que outra pessoa, né? Que não estava nessa condição. Acho que são mais ou menos nesse sentido, assim. Minha parte, eu não me recordo especificamente nada comigo, talvez porque, enfim, já sou de outra geração e essas coisas algumas ficaram para trás. Mas é óbvio que aconteceu em algum momento, ou comigo, ou com outras pessoas, né, em relação a ser do rural. Em relação aos outros aspectos, envolvendo a diversidade, eu acho que talvez agora, não sei se como nunca, mas de uma forma muito intensa, a gente tem percebido, né? Isso que o Bruno falava, as redes sociais, elas, não sei se potencializaram, elas deram visibilidade para ações, comentários, pensamentos, que às vezes a gente já estava até julgando que não existissem tanto na nossa sociedade, né? Que ela fosse mais respeitosa e tivesse um pouco mais de tolerância, né, com o outro. Então, eu acho que esse desrespeito ao diferente, né, ao que não sou eu, né, ao que é outro, ele é muito grande ainda no nosso país, né. É um dos grandes desafios que a gente tem pela frente, é isso, né, de diminuir a diversidade, né, essa intolerância, para usar uma palavra mais comum, né. Uma coisa, até complementando também, foi de que a gente falou muito da visão que as pessoas têm da simplicidade no meio urbano, mas uma coisa que eu percebo também são alguns olhares da maneira como, por exemplo, tu começa a se vestir quando tu frequenta a cidade. Eu agora usando uma blusa, por exemplo, rosa no interior, por muitas vezes ter aquele olhar um pouco mais conservador ou uma coisa que não é um costume do interior, em algumas localidades, claro, não generalizando, tu já tem também o mesmo olhar que seria da pessoa que julga na cidade o jeito simples de se vestir. Às vezes uma prática que tu faz, por exemplo, eu já fiz patinação. Então, quando eu falava para uma pessoa que eu fiz patinação, a pessoa automaticamente ela já pensava no caso, sexualidade, pensava, no caso, em questões de gênero, ela já tinha todo um preconceito, né, no caso quais seriam as minhas decisões, no caso da minha vida, em geral. Então, essa visão eu vejo também, que não é só na cidade, mas também que no interior tem muito isso. É um choque cultural, eu diria, mas que mais com um olhar preconceituoso também. Achei excelente, Bruno, porque eu acho que é o reverso, né? Eu também noto muito isso, assim, principalmente agora que eu construí, né, tenho minha vida constituída, assim, aqui em Santa Maria, e quando eu volto para a cidade de Jaguari, no interior, assim, eu percebo muito isso, sabe? Parece que a gente consegue perceber outros tipos de preconceito, né? E talvez por essa questão que foi falado também da gente... eu sempre uso esse termo, não sei se está certo, né? Mas como a gente falou que aqui é muito mais opinativo do que baseado em alguma pesquisa, porque eu nunca pesquisei até sobre esses temas, mas assim, das pessoas que eu convivo, eu percebo assim que existe muito mais preconceito no interior do que na cidade grande, porque aqui, por exemplo, eu vou na universidade, eu vejo gente de todos os tons de pele, todas as cores de cabelo, todos os estilos de roupa, a gente vê vários tipos de relacionamentos, de relações entre as pessoas, e isso está aberto, está escancarado, porque é normal, e no interior ainda não é assim, né? Eu não vejo, por exemplo, assim, parece que todo mundo sabe que existem casais de mulheres, casais de homem, mas na hora que está ali para a sociedade conviver, parece que todo mundo faz de conta que aquilo não existe, né?
Uma outra questão ainda é o racismo, essa da homofobia que eu já falei, coisas que acontecem comigo, por exemplo, que eu sei, mas que eu posso falar com mais propriedade. No interior parece que as pessoas não podem se tatuar, e daí o momento que a gente se tatua, eu tenho, né, 5 tatuagens, e a gente retorna, parece que as pessoas ignoram que tu é tatuado, não que as pessoas precisem falar, mas as pessoas têm, assim, ou elas ignoram, ou elas olham com preconceito, como se tatuagem, como, né, é coisa de tal tipo de gente, assim, como se tu não pudesse fazer, tu não devesse fazer. Então eu vejo muito isso que tu fala, sabe, que tem esses preconceitos, assim, desde a gente utilizar de tecnologias, de várias outras coisas, né? Então esse choque ele é bastante grande, né? Porque esbarra bem na questão que a Prof. Ângela falou antes, acho que é do cultural, né? Do que acaba se tornando cultural pra gente. Nos últimos anos, vocês acreditam que houve uma maior acessibilidade das pessoas residentes do interior nas universidades? Eu acho que sim, Henrique. Eu acho que teve um maior acesso em função de algumas políticas públicas, né? Não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, assim, para mim que pesquisei um tempo sobre educação do campo, existe, por exemplo, alguns IFARs, né? Instituto Federal Farroupilha, em que eles adotaram a pedagogia da alternância, em que o estudante tem o tempo universidade e o tempo comunidade, né, que ele faz no espaço de moradia. Mas é muito arriscado a gente opinar sobre isso, claro, né, que é o que a gente acredita, assim, porque, infelizmente, a gente convive, ou pelo menos eu convivo, com uma parcela privilegiada da sociedade, né? Diferente de muitas outras regiões do país, eu realizei o voluntariado, né, em Lábrea, no Amazonas, no início de 2019. E, assim, foi um choque de realidade, porque são, né, comunidades ribeirinhas, maioria de indígenas, e a gente percebe que não tem nem luz, né, nem água encanada. Então, num lugar em que nem as questões básicas, né, de sobrevivência, elas existem, a gente pensar em acesso à universidade é bem complexo. Na época, a gente fez algumas formações com grupos de jovens, né, lá. E nesse período, os jovens comentavam que para eles estudar, eles tinham que ir fazer faculdade em Porto Velho, que é no estado de Roraima, né? Ou em Manaus, se não me engano. Então, eles precisavam sair da cidade de Lábrea, que dá em torno de 5, 7 dias, dependendo da época do ano, de barco até essas outras capitais, né? Até as outras cidades. E ainda eles não tinham como voltar, então eles tinham que ficar o tempo inteiro da graduação, se eles passassem no vestibular, na faculdade, enfim, né, ingressassem na faculdade, ficar todo o tempo lá para poder voltar, porque, como eu falei, né, de barco dava todo esse tempo, de ônibus dava 3 a 4 dias, uma passagem para eles é um valor absurdamente caro, daí eles acabavam indo para essas cidades maiores cursar, acabavam sendo considerado, né, indo para a parte, como que se diz, assim, marginalizados, né, e não tendo como sobreviver e acabavam desistindo e voltando. Então, eu acho que é bem complexo pensar que nós temos esses privilégios, né, geralmente as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente fala também tem, mas existe uma parcela muito grande, né, que eu chamo a partir do meu mestrado de maiorias, mas que na maioria das pesquisas ainda é um termo utilizado, que é as minorias, né, e que na verdade, como eu defendo, são a maioria da população do Brasil que não tem esse acesso, né, que pode até conseguir passar, mas não vai ter condições de permanecer,
E isso esbarra muito na questão das políticas públicas, né? De novo, eu falando disso. Pois é, então nós aqui também tivemos uma realidade muito interessante, digo nós, Unisc, né? Entre os anos 2000 e pouco até 2, 3 anos atrás, com as políticas públicas que permitiam acesso com bolsas e financiamentos bem vantajosos, que é o caso do ProUni e FIES, a uma parcela da população que antes não tinha condições de acessar a universidade, ou tinha, mas tinha uma dificuldade muito grande de se manter, né? Não só pelo custo da mensalidade, mas por tudo que envolve, né? Estar estudando numa universidade envolve não estar trabalhando, pelo menos naquele horário de estudo, envolve deslocamento, envolve refeições, né? Envolve compra de material e uma série de outras coisas que a vida universitária acaba exigindo, né? Então nós tivemos uma realidade muito bonita, muito bacana. Nossa universidade estava muito cheia e muito diversa, né? Não só das pessoas que vêm do campo, mas também das pessoas que vêm da periferia, né? E que antes não acessavam a universidade. Então isso foi uma realidade muito bacana. Infelizmente ela não continua, ou ela continua em bem menor incidência, porque essas políticas públicas elas foram fragilizadas nos últimos anos e repercutiu direto no ensino superior, assim como em outros níveis, né? Mas no ensino superior repercutiu e nós percebemos isso de uma forma bem significativa, né? Por outro lado, acho que vale a menção do seguinte: quando nós estamos falando aqui em rural, a nossa realidade, principalmente nas nossas regiões aqui do Vale do Rio Pardo e mesmo a região que a Tamini se localiza, ela é uma realidade em que o nosso rural, ele é basicamente, e o Bruno também, desculpa Bruno, é uma realidade basicamente constituída da agricultura familiar, né? E a agricultura familiar, embora ela também tenha diferenças entre si, de uma forma mais geral, digamos, ela se equivaleria, né, a uma classe média urbana, média baixa, sob o ponto de vista mais cultural e sociológico, a gente poderia chamar de classes populares, né? Que aí no caso pega alguns aspectos culturais também, né? Então, quando a gente fala em inclusão na universidade, a gente está pensando nisso, né? Por isso que eu falei em rural e periferia, né? Mas quando a gente fala em Brasil, a gente vai ter outros extremos, né? Um pouco disso que a Tamini colocou para nós, e assim como o seu oposto, que é um rural com uma concentração de renda bastante grande, com pessoas compondo a classe A, né? Com pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto e para as quais a barreira da universidade nunca foi um problema, né? Por conta das questões financeiras. Talvez possa ter sido em algum momento pela questão do acesso, né? Pelo que significava o acesso a uma universidade muito distante e a impossibilidade, por algum motivo, de se distanciar do seu lugar de origem, né? Então, acho que é importante às vezes a gente falar, né? Porque nós todos aqui estamos falando no rural até com uma memória bastante afetiva, e esse nosso rural, de nós três, pelo menos, pelo que eu percebo, é um rural muito ligado a essa pequena propriedade, agricultura familiar, né? E algo assim. Mas quando a gente vai falar em rural no Brasil e mesmo em outras partes do mundo, nós também temos diversidades e desigualdades, né? A diversidade cultural e a desigualdade econômica muito presente no rural. Então, tem alguns que nunca tiveram problema de acesso à universidade, e tem outros que continuam tendo, e agora mais gravemente ainda, né? Como a Tamini e a Prof. Ângela comentaram, eu não tenho muita propriedade para esse assunto em questão de um âmbito mais geral, mas assim, no meio que eu estou inserido, eu percebo que muitos municípios e algumas cidades elas incentivavam há muito tempo, estão incentivando ou incentivavam, né, essa questão dos estudos, de continuar, tentar fazer uma graduação. Num exemplo que eu cito seria, por exemplo, a minha cidade, que ela tenta, de certa forma, ajudar com o transporte, principalmente para esses alunos, disponibilizar um ônibus exclusivamente para a universidade.
Não sei ao certo se tem alguma lei, algum direito, enfim, mas digo que essa disponibilidade foi uma das coisas que eu vi que as cidades elas tiveram essa preocupação. Outra coisa foi também nas escolas. Eu percebi, pelo menos no meu ensino médio, em meados de 2017, 2016, que eles se preocupavam em trazer as universidades até a escola para apresentar os cursos. Essa apresentação dessa realidade faz com que o aluno que muitas vezes não pensava em continuar, ele tivesse esse contato, tivesse que pensar, no caso, o que ele gostaria de fazer fora o campo. Penso também que alguns dos colegas que eu tenho aqui também, por ter uma qualidade de vida, mas ter um rendimento menor, no caso da sua família, não conseguiram ter contato com a universidade, o que ainda acabou sendo afetado ainda mais com então, a diminuição de bolsas do ProUni e FIES. Tanto que, eu posso falar com propriedade nisso, que eu entrei na Unisc justamente por ter acesso no caso, o crédito universitário que a universidade oferece. Então, são coisas que hoje em dia são muito mais fáceis, que hoje em dia, antigamente não tinha acesso, mas que, devido ao momento atual que a gente está vivendo, de pandemia, foram afetados também. Quais as perspectivas para o futuro do meio educacional visando a integração de residentes da zona rural e urbana? O que vocês esperam dos próximos estudantes? Ai, que pergunta difícil. Brincadeira, mas é que é tão difícil a gente fazer prognósticos, né, numa realidade que a gente está vivendo agora tão atípica. Parece que, enfim, né, nada será como antes. Me refiro à questão da pandemia, né, como ela também nos mostra que é difícil a gente projetar alguma coisa. Mas eu penso o seguinte, que nós, no caso do Brasil, nós estamos também vivendo uma experiência de um governo federal atípico, com uma retirada do Estado em boa parte das políticas públicas que davam conta dessas questões, né, de educação, saúde, né? E se não é a retirada, é uma mudança bastante drástica, né, no tipo de política pública que se construiu aí nos últimos 20 anos. Acho que a gente pode dizer desde, pelo menos, os governos Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, é realmente uma situação nova e difícil da gente projetar, né? Tudo vai depender de como esse governo continuar, de como o próximo governo for, me parece, né? Porque quando a gente fala em educação num país como o Brasil, nós estamos falando de políticas públicas nacionais, né? Nossa educação tem diretrizes e políticas que são nacionais, e elas vão incidindo depois sobre os estados e os municípios, em todos os níveis, né? Desde a educação fundamental, média e superior, e a pós-graduação também. Então, acho bem complicado a gente pensar alguma coisa assim, como um horizonte que se enxerga, né? Eu diria isso quase uma opinião pessoal. Mas, por outro lado, eu sempre gosto de ser otimista e achar que a gente sempre tem um monte de gente aí fazendo muita coisa bacana, né? Não só individual, obviamente, muitas universidades. A nossa universidade tem uma atuação regional, por exemplo, que é muito louvável, e que a gente vai construindo sempre coisas muito interessantes nisso, né? Basta ver, por exemplo, o exemplo que a gente trabalhou aqui, eu e o Bruno, de um curso de uma área específica, que é a comunicação. Já identificamos pelo menos 2 atividades, né? As que eu desenvolvo e as que ele participou em disciplina, que são voltadas para uma construção mais diversa em termos de rural-urbano, né? E em termos de outros aspectos, a gente tem vários exemplos nas nossas disciplinas e dos nossos cursos e nas nossas universidades, né? Então, um pouco por aí, assim, um cenário mais macro que a gente não consegue projetar, e uma ação mais localizada que a gente vê, assim, um trabalho muito grande das pessoas para efetivar uma educação plena, inclusiva, né, respeitosa, e que de fato emancipe as pessoas, que esse é o papel da educação, né? Que a gente seja emancipado com o conhecimento, né?
Eu acho bastante complicado também pensar ou dizer o que eu penso sobre o futuro, porque quando eu olho, né, para esse horizonte, eu vejo que a gente está andando no escuro, assim, sem saber, né? Eu sou uma pessoa que tive muito as políticas públicas ao meu favor, né? Eu estudei todo o meu ensino básico, toda a educação básica em escola pública. Eu ingressei num IFAR a partir do Enem. Eu fui bolsista do PIBID durante toda a graduação, né? Que é o Programa de Iniciação à Docência. E depois eu fiz uma especialização no IFAR e agora o mestrado e o doutorado também, né, na Universidade Pública de Santa Maria. Então, por mais que todas essas questões eu acho que foram conquistas de governos que trabalharam para que esse acesso chegasse a pessoas como eu, porque mesmo a universidade pública, ela, por muitos anos, ela não foi pública, né? Só passava nas universidades públicas quem tinha dinheiro para pagar por cursinhos para conseguir entrar na vaga, né? Então, é bem difícil pensar sobre o futuro nesse cenário que a gente está agora. Mas, como disse a Prof. Ângela, né, eu, como uma boa freiriana, eu penso que a gente tem que esperançar, né, que é diferente de ficar sentado e dizer que tem esperança, que a gente precisa seguir militando, seguir, né, dando voz, né, para essa diversidade, como o projeto de vocês fez, né, que eu achei bastante bacana. Nossa, nem pensei que alguém ia se importar de fazer um dos temas ser a questão do rural, dessa migração do rural para o urbano. E eu acho que são exemplos como esse, né, que muitas vezes não são de ordem só teórica, mas de ordem prática e teórico-prática, né, melhor dizendo, que vão fomentando e que vão fazendo com que a gente vá esperançando, né, ao longo dos nossos dias, de pensar que possa de novo olhar, né, para essas maiorias e poder dar mais oportunidades de dignidade, de vida para o povo, né? Então, acho que é isso. De um olhar mais positivo, então, não digo que o olhar dos meninos não foi positivo, mas mais esperançoso também. O que eu esperaria, ou o que eu gostaria, seria dessa integração ela cada vez mais forte. Então, como estudante, gostaria que mais pessoas do meu meio aqui e também de outras regiões tivessem mais acesso, mais possibilidades a coisas do meio urbano. Digo não só a educação, mas também a serviços, que também hoje em dia são bem são de pouco acesso. Digo também da questão da educação, então, que espero que para os próximos anos possam ter esse acesso a essas bolsas que eram fornecidas antigamente, também a créditos, que esse acesso a essa informação e essa educação ele esteja não só da parte de privilégios, mas também pensando em outros meios de diversidade, em outros meios culturais. Então, dessa parte mais positivista, digo que gostaria que o acesso e a informação dos meios rurais e cidade pudessem ser mais integrados. Bom, então chegamos ao final do nosso terceiro episódio. Agradecemos já a colaboração dos nossos convidados. Teriam alguma colocação para encerrar o nosso encontro? Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente poder estar aqui, foi bem produtivo, várias coisas, inclusive, foram acionando a memória aqui com as provocações de vocês sobre o passado e sobre os problemas que a gente, então, né, enfrentou saindo de cidades menores ou dessa realidade rural e como lidou com isso, foi muito bacana. E parabenizar, né, o grupo que tomou a iniciativa, acho que muito louvável mesmo, assim como a Júlia e o Bruno mencionaram, né, muito louvável a escolha do tema, né,
né, de vocês e depois, por favor, nos passem para a gente também divulgar, porque acho que é um material que tem que ser bastante reproduzido. Eu também só agradecer a oportunidade, ao convite, né, parabenizá-los por essa iniciativa, pelo tema, né, e também pelos outros podcasts que vocês fizeram. Tem sido bem bacana ouvir e espero, né, contribuir. A gente fica um pouco nervoso, né, essa modalidade, a primeira vez que eu estou participando de algo assim, e acho que é algo que vem para ficar aí. Então, parabéns e obrigada pela oportunidade. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder mostrar essa visão que eu tenho de mundo, mostrar as diferenças de percepção que cada um aqui teve. Parabenizar, então, principalmente por dar espaço, dar voz às pessoas que têm essa realidade e mostrar que ainda tem muita coisa pela frente, mas que junto e tendo muito acesso à informação, tendo muita integração entre a cidade e o campo, a gente vai conseguir fazer com que haja mais visibilidade. Como a Tamini falou, com militância a gente vai conseguir. Então, muito obrigado pela oportunidade e obrigado também a Ângela e a Tamini por complementar, por trazer essas informações, essas ideias que muitas vezes a gente está muito fechado numa bolha e não tem conhecimento de mundo, conhecimento inclusive nacional, como a Tamini comentou, das regiões ribeirinhas. É uma realidade que muitas vezes não tem contato, mas que aqui com esse podcast foi possível. Muito obrigado, então. Por fim, agradecemos nossos convidados e ouvintes. Nos sigam no Facebook e Instagram. Aguardem o próximo episódio e até mais!